Está entrando no ar pela Arari e pelo YouTube no canal do Blog do Roberto. E vamos agora, às 7h03, apresentar as principais notícias do dia, com comentários objetivos, reportagens super atualizadas, no horário nobre do jornalismo no rádio brasileiro e às 7h. Vamos ao tirinete do programa de hoje. Araripina Urgente, você sabendo de tudo, com Roberto Gonçalves. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de emenda à Constituição ontem, terça-feira, que protege parlamentares de perseguição, inclusive de perseguição do Supremo Tribunal Federal, como aconteceu com Daniel Silveira e outros. A decisão restabelece regra excluída em 2000 na Constituição de 1988. A reportagem é com Luciana Amaral, da CNN Brasil. O texto exige uma autorização prévia da Câmara ou do Senado para abertura de processo contra parlamentares. Deputados e senadores também não podem ser presos, a não ser em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia autorização das casas legislativas. O texto ainda proíbe que juízes afastem cautelarmente os parlamentares, e perdas de mandato só poderão ser decididas pelo Congresso. Já os presidentes de partidos políticos com representação no Congresso, mesmo sem cargo eletivo, passam a ter foro privilegiado no STF. Diante de muitas discussões, de atropelos, de abusos que aconteceram contra colegas nossos em várias oportunidades, a Câmara tem hoje a oportunidade de dizer se quer retomar esse texto constitucional ou não. Mota sinalizou a líderes partidários pautar o projeto da anistia aos envolvidos na trama golpista e no 8 de janeiro. As lideranças se reúnem nesta quarta-feira para discutir a possibilidade de votar a urgência do projeto no mesmo dia. Ainda está em discussão qual seria o alcance da proposta. A ideia do Centrão é uma versão light, que não beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Palácio do Planalto reagiu de imediato. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniu com ministros de partidos do centro para cobrar apoio. Os titulares da pasta com mandato poderão, inclusive, ser liberados para retornar à Câmara e votar contra o projeto. A discussão acontece em meio à articulação do deputado Eduardo Bolsonaro junto ao governo americano pela imposição de mais sanções ao Brasil, como forma de pressionar pela anistia. Em manobra para que o parlamentar não perca o mandato, a oposição indicou o nome de Eduardo para assumir a liderança da minoria na Câmara. Essa nomeação é uma prerrogativa de Hugo Mota. PT e PSOL já recorreram contra essa indicação de Eduardo no Supremo Tribunal Federal. Como sempre, né? PT, PSOL, pede votação. É prerrogativa aí da Câmara, do presidente, essa indicação de líder, de partido e tudo, mas PT e PSOL não aceita. Está com essa parceria com o STF, apela para lá, para o STF, e o STF mete a canetada. É por isso que aprovaram essa PEC aí, que protege esse poder, o poder legislativo, contra perseguição da justiça, porque tem casos que dá para ver que é perseguição, como o caso do Daniel Silveira. O cara não roubou, o cara não matou, apenas criticou, se ele exagerou nas críticas, mas não é para estar preso até hoje o Daniel Silveira. Aí a Câmara está vendo aí a perseguição, aquele poder lá está usurpando o nosso poder, como foi o caso do IOF, né, que o Legislativo derrubou o decreto do Executivo e aí o STF meteu a colher no meio. Xandão foi quem disse, não, tem que cobrar imposto mesmo e acabou-se. Não é assim, rapaz, os poderes são iguais, não dizem que é harmônico, né? Agora a gente está vendo aí o contrário, é um poder querendo mandar em tudo, tá errado. Mas eu não entendo de nada. Quem entende é os cabas da CNN Brasil, William Vac e Daniel Reitner. Eles vão falar sobre essa PEC aí, que protege os parlamentares. Agora também não vamos aproveitar, não, porque tem muito caba corrupto lá também no parlamento, né? Daniel, você se arrisca a definir qual é esse jogo? E uma coisa está clara, quando foi se tratar de se proteger, e a gente sabe que, por exemplo, só nas questões de emendas parlamentares são 93 inquéritos no Supremo contra mau uso de emendas, fora outros inquéritos em outros assuntos que não são emendas. Quando se trata de se proteger, agiram logo.
Tem uma resposta para você, William. Eu só começaria com uma breve curiosidade de alguns deputados aqui que a gente separou para ilustrar quem que votou sim pela PEC da blindagem. Teve de Arthur Lira até Hugo Mota que nem sempre vota como presidente só quando quer marcar a posição, até Elmar Nascimento, que está sempre enrolado com investigações se tratando de emendas parlamentares, Juscelino Filho, investigado pelo Supremo Tribunal Federal, Pedro Campos, líder do PSB, completamente governista, Kiko Seleguin, presidente do PT em São Paulo, todos esses votaram sim, só para dar alguns exemplos. Bom, o que a gente viu ali? Ou seja, a coisa é ecumênica. É ecumênica, né? Teve muito partido governista votando sim. Não dá para dizer, não dá para atribuir a centrão ou oposição, não é transversal. É transversal. Quem não sabe o que é transversal, dá uma olhada aí no Google aí, que é o pai dos burros. E ecumênico também. 7h09. E agora há pouco foi falado sobre a votação de urgência para a anistia, né, que será discutida por líderes nesta quarta-feira. A oposição defende análise de um perdão amplo aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro e também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Lideranças têm discutido a redução de penas. Pode ser também que seja emplacada aí uma anistia light, né? Ou seja, diminuindo apenas as penas, né? E Bolsonaro ficando condenado. Vai ser discutido, mas pelo menos vai ser discutido. Agora, do jeito que estava, né? Os deputados querendo discutir e Hugo Mota travando, aí os deputados, é assim, pois nós vamos travar também a pauta do governo, vai ficar tudo parado. Aí parece que resolveram aí botar a anistia para ser discutida. A reportagem com Vitória Abel. Primeiramente, deve ter a votação da urgência dessa proposta, que era o principal pedido do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, em relação ao mérito. Qual é o formato que deve vir de anistia? Isso deve ser discutido ao longo da semana e ainda não há uma previsão para que esse mérito seja votado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ainda está selecionando o relator dessa matéria. Muito provavelmente será um parlamentar de centro ou do União Brasil ou do PP. O PP também está pedindo para ganhar a relatoria dessa matéria. E a gente lembra que o modelo de texto defendido por Hugo Mota diante dos líderes de seus aliados é aquele texto que reduz as penas dos condenados e presos por tentativa de golpe de Estado. Não é aquele texto de anistia ampla e geral que é pedido pelo PL. Apesar do Hugo Mota já ter demonstrado isso e dito que quer esse texto alternativo, o PL diz que vai insistir em uma proposta ampla. Então, o que se espera é que nessa semana ainda deva ter um debate mais ampliado e mais demorado em relação ao mérito, justamente porque o PL deve insistir nessa proposta mais ampla, que poderia, inclusive, não só perdoar todos aqueles que participaram dos atos de depredação aos prédios dos 3 poderes em 8 de janeiro, mas também perdoaria o próprio o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Obrigado a repórter Vitória Abel, exatamente. Bom, aí eu fui aqui no Pai dos Burros, né, que às vezes o cabo também se passa. Aí eu olhei aqui, o que é transversal, né, que falou na primeira reportagem aí no comentário de WW e Daniel Rittner, William Vac e Daniel Rittner. Transversal, cujo sentido é oblíquo em relação a determinado referente que atravessa. Aí é a mesma coisa, quer dizer que todo mundo concorda. Mais ou menos isso aí, né? Ecumênico também vai no mesmo sentido, que congrega pessoas de diferentes credos ou ideologias. Exatamente, tinha pessoas da esquerda, como Pedro Campos, né, que é da esquerda, e votou pela aprovação da PEC, né, e tinha os parlamentares de direita. Pronto, bem facinho de entender aí. Esse Google é uma beleza, rapaz. Eu tô olhando direto agora. O Pai dos Burros tá deixando muita gente sabendo das coisas. É por isso que estão querendo censurar as redes sociais. 7h13. 7h13. Bom, tem aqui
A informação que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma crise de soluço e sentiu o diafragma se fechar. Ele ficou sem ar e com isso foi levado às pressas com urgência. Claro, se é às pressas é com urgência, né, doutor Roberto? Foi levado com urgência para o Hospital do Distrito Federal Star, DF Star, em Brasília. A reportagem sobre o assunto com André Anelli. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal na tarde desta terça-feira e por volta de 4 horas ele deu entrada aqui nessa unidade hospitalar, o DF Star, uma unidade particular aqui na Asa Sul, em Brasília, com sinais então de pressão baixa e também com episódios de vômito. Ele já vinha sofrendo de soluços que inclusive quase provocavam episódios de vômito e na tarde então desta terça-feira, de acordo com relatos de familiares que estavam com o ex-presidente Jair Bolsonaro na casa onde ele cumpre prisão domiciliar, ele teve então um episódio mais intenso de vômito que teria atingido até mesmo uma distância de 2 metros. Quem deu esses detalhes foi o senador Flávio Bolsonaro. Ele conversou com a gente agora há pouco aqui na porta do hospital, deu detalhes então de que o ex-presidente Jair Bolsonaro encontra-se nesse momento com o estado de saúde estável, está em observação médica e sim, vai passar a noite aqui no hospital por conta então de todo esse surto provocado justamente então, segundo ele, segundo Flávio Bolsonaro, por mais uma sequela daquela facada sofrida pelo então candidato, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Tá aí, né? Tem muita gente ainda que diz que a facada é fake news, né? Dá pra rir, bicho, tu é doido. Tem gente que até hoje ainda diz que aquilo ali naquela facada não é verdade. Pela caridade, Galo Branco. 7h15. 7 horas e 15 minutos. Eita, o negócio é sério, mas a gente tem que rir de vez em quando. 7h15, a CPMI. Careca não foi, não. Careca tá preso, disse, eu vou, aí depois diz, eu não vou mais. Que o STF disse que era opcional para ele ir ou não, né? O STF, no caso aí, foi o André Mendonça. Mas é STF, né? Ontem aqui até me questionaram sobre isso. Mas foi o STF, que André Mendonça é do STF. Aí a CPMI disse, é assim, você não vem não, é, Careca? Pois vou chamar sua mulher, seu filho e o seu sócio para vir. E agora é convocado, porque aí convocado tem que ir. Tem que ir. É obrigatório. Esse Careca sabe muita coisa, né? A reportagem, e eu quero é que venha à tona mesmo. A reportagem com Eudo Brito. Bom dia, Eudo! Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. A CPMI, que investiga os desvios em aposentadorias e pensões do INSS, aprovou na tarde desta terça-feira, dia 16, a convocação de pessoas ligadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e ao empresário Maurício Camisotti. Ambos estão presos desde sexta-feira, dia 12, em uma ação da Operação Cambota, um desdobramento da Operação Sem Desconto, que apura as fraudes. A defesa do Careca do INSS sinalizou que o cliente participaria da oitiva da CPMI na segunda-feira, o que não ocorreu. Com isso, o colegiado mudou a estratégia e decidiu convocar familiares e sócios de Antônio Carlos. A intenção é ouvir todos na mesma reunião na quinta-feira, dia 18. Direto da redação da Arari FM, Eudo Brito para o Araripina, gente. Valeu, Britão, obrigado. São 7h17. 7 horas e 17 minutos. Bom, e ainda falando sobre a CPMI, o irmão de Flávio Dino, né, o ex-ministro da Justiça de Lula e hoje ministro do STF, mais conhecido como Dinão do Partido Comunista, quando era governador lá do Maranhão. Pois é, o irmão dele também vira alvo da CPMI do INSS. E vamos entender por quê com Henrique Faustini. Muito bom dia, Roberto. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. Irmão do ministro do STF, Flávio Dino, o subprocurador Nicolão Dino virou alvo da CPMI do INSS no Congresso. O motivo foi um acordo homologado pelo Supremo sobre a responsabilidade da União e do INSS em relação às fraudes. Na segunda-feira, dia 15,
O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, protocolou um requerimento pedindo a convocação de Nicolão como testemunha, justamente para explicar os termos do acordo aos membros da comissão. Além do irmão de Flávio Dino, o acordo também foi assinado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Kataguiri, contudo, optou por pedir a convocação de Gonet, limitando-se apenas a Nicolão Dino. Entre os responsáveis pelo acerto estão ainda o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro da Previdência, Vonley Queiroz, o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, e o controlador-geral da União, Vinícius de Carvalho. Abre aspas. Diante da magnitude das fraudes estimadas em 6,3 bilhões em 2019 a 2024 e da repercussão social e jurídica do acordo, é imprescindível que a CPMI ouça todos os signatários do pacto, fecha aspas, argumenta o deputado. O acordo, assinado em julho e homologado pelo ministro Dias Toffoli, prevê a devolução administrativa integral dos valores, mas sem a possibilidade de reparação por danos morais. O acerto suspende ações individuais e coletivas. Essa matéria tem o oferecimento do Mercadinho Rian, onde você faz suas compras, economiza, recebe suas compras no seu endereço. Eles trabalham com delivery. Mercadinho Rian, na Praça do Hospital Santa Maria, centro de Araripina. Daqui a pouquinho estaremos de volta com muito mais informações. Obrigado, Faustine. 7h19. Bom, e o deputado Eduardo Bolsonaro, que está autoexilado nos Estados Unidos, ele assumiu a liderança do partido, né, da minoria, aliás, a oposição, lá na Câmara, e pode salvar o seu mandato. Vamos entender na reportagem de Robson Moreno. Bom dia. Muito bom dia, Roberto, e uma ótima quarta para todos. A deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, deve abrir mão do cargo de líder da maioria na Câmara para salvar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Com a renúncia de Caroline, Eduardo poderá então continuar a atuar mesmo estando nos Estados Unidos, onde mora desde fevereiro, pois poderá assim justificar as ausências nas sessões da Câmara. Segundo um ato da mesa diretora, os líderes de bancada não têm faltas computadas. A indicação de Eduardo Bolsonaro como novo líder da minoria será oficializada por Caroline de Tone, ao lado dos líderes do PL, Sóstenes Cavalcante, do PL de São Paulo, e também da oposição, Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. Abre aspas. Estou renunciando com convicção e seguirei ao lado dele nessa missão. Minha decisão é para contribuir com o fim das perseguições à família Bolsonaro. É o mínimo que podemos fazer para auxiliar o Eduardo neste momento, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo na defesa das nossas liberdades. Aspas, disse Caroline à Gazeta do Povo. Deputados governistas vêm pedindo que Eduardo tenha o mandato cassado, argumentando que ele teria provocado as sanções americanas ao Brasil, e não a postura do Executivo e os processos judiciais arbitrários contra Jair Bolsonaro e ações de censura do STF a perfis de redes sociais. E essa notícia tem um oferecimento especial de Prime Ópticas, na rua José Barreto Souza Sombra, no centro de Araripina. Prime Ópticas, o melhor com o menor preço está sempre aqui. Obrigado, Robson. Bom, depois que os Estados Unidos entraram na parada com essas sanções aí e tal, lei Magnitsky, eu sei que o Alexandre de Moraes parou, né, de censurar as redes sociais, de bloquear perfis, de mandar prender jornalistas. Ele deu uma quietada agora. Não sei se é pressão, se não é. Ele é forte. Xandão é o tiro nele, Xandão.